E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para trazer uma mensagem para a sua vida. Levantei logo cedo e li a palavra de Deus, meditei, orei, falei com Deus e juntamente com a leitura da palavra eu tenho lido outros livros, dentre eles o livro Uma Vida com Propósito. Este aqui. Recomendo a leitura dele, eu já li em outra oportunidade, estou relendo ele e gostaria de poder compartilhar o que eu tenho aprendido com esse livro e juntamente com as experiências que eu tenho com Deus. Se vocês ouvirem um balbuciar aqui, é do meu filho que está aqui do meu lado, o Timóteo. Ele tem apenas 2 meses, né? Então, qualquer momento talvez eu tenha que parar esse vídeo para atendê-lo. Mas estamos aí para poder falar um pouquinho da palavra de Deus, para poder falar um pouquinho da mensagem de como ter uma vida com propósito. E eu gostaria de trazer algumas informações bem bacanas acerca desse livro. Ele começa com uma passagem em Colossenses 1,16 que diz assim: pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele, e nele encontra propósito. E logo na sequência tem uma frase que impactou bastante a minha vida, não tanto pela frase em si, mas por quem foi escrito. A menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre propósito de vida não tem sentido. Bertrand Russell, ateu. Um ateu, ele nos traz uma sabedoria muito poderosa. A ideia de que, se não admitirmos a existência de Deus, a vida não tem propósito. Nesse sentido, meu querido, a vida e o propósito da vida não começa nem em mim, nem em você. O propósito da vida começa em Deus. Eu e você não somos o foco. Os holofotes não devem estar voltados a nós. Nós não somos os protagonistas da nossa história, mas é Deus. Você nasceu por um propósito, e esse propósito foi um propósito do próprio Deus e para cumprir o propósito dele. Então você foi nascido por um propósito dele e para cumprir o propósito dele. Você não foi criado de forma aleatória, Deus não jogou você assim à sorte e você simplesmente existiu. Mas Deus criou você com um propósito. E isso não é autoajuda, de forma alguma. Até porque os livros de autoajuda, eles vão sempre nos motivar a desenvolver o melhor de nós mesmos. E o foco está em nós, no nosso potencial, no nosso poder de conquista, na nossa... se você trabalhar muito, você vai conseguir prosperar e por aí vai. Mas nós lendo a Bíblia, estudando cada vez mais a Bíblia, percebemos que não depende de nós exclusivamente. Nós temos o nosso papel, com certeza, mas o foco da nossa história não somos nós. O foco da nossa história está na pessoa de Deus. Você não descobrirá o sentido da vida olhando para dentro de você mesmo. Você não vai encontrar propósito, porque muitas vezes nós começamos com perguntas egoístas, né? Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Qual que é o meu objetivo de vida? Como que eu vou crescer? Como eu vou melhorar? Quais são os meus sonhos? É tudo voltado a mim. Mas se você quer entender o propósito da sua vida, começa a olhar para cima e não para dentro. A salvação não está em você. A salvação vem de cima, vem dos céus. Da mesma forma, o propósito da sua vida você nunca vai encontrar dentro de você mesmo. Você só vai encontrar propósito quando você se entregar, de fato, a Deus. Somente em Deus descobrimos nossa origem, nossa identidade, nosso significado, nosso propósito, nossa importância e nosso destino. Viver quer dizer deixar Deus usá-lo para o propósito dele. E não é você quem usa Deus para propósitos particulares. Então, às vezes nós achamos que Deus, ele nos serve, né? Que ele é o nosso servo, que ele deve fazer a nossa vontade. Quando na verdade nós conseguimos perceber claramente que somos nós quem devemos servi-lo. E servir a Deus
torna a nossa vida uma vida de maior propósito, uma vida de propósito, porque a vida gira em torno dele e não em torno de nós. Mas ser bem-sucedido é cumprir o propósito de vida. São coisas absolutamente diferentes. Quando nós percebemos que não gira em torno de nós, porque muitas vezes a gente acha que o propósito da nossa vida é ser bem-sucedido, não é verdade? É fazer, é conquistar, é se destacar, é receber fama, receber dinheiro, ser próspero, conseguir comprar carro, conseguir comprar casa e tudo mais. E tudo isso gira em torno de nós. Quando nós percebemos que ser bem-sucedido é diferente de ter sucesso com Deus, as coisas mudam. Ter sucesso com Deus é aquilo de mais importante que nós precisamos. É realmente entender que o propósito da nossa vida não é ser bem-sucedido no quesito pessoal, mas ser bem-sucedido com Deus, ser bem-sucedido com Jesus. O modo mais fácil de descobrir o propósito de vida é perguntando para o inventor da vida. Aquele que te criou, ele te deu um manual, se chama a Palavra de Deus. Nela nós conseguimos ter a informação necessária para que nós possamos compreender melhor qual que é o propósito da nossa vida. Um criador, ele sempre faz um manual de uso. E através daquele manual nós conseguimos entender para que aquele instrumento, aquele produto ele serve, de que forma ele deve ser utilizado. Da mesma forma nós somos criados por Deus e Deus deixou um manual. Esse manual se chama Bíblia Sagrada, Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, da forma como você deseja chamá-la, mas é nela que nós encontramos o nosso manual, aquilo que nós precisamos. Eu gostaria de terminar com 3 critérios para o nosso propósito. O primeiro deles, você descobre sua identidade e propósito no relacionamento com Jesus Cristo. Segundo, Deus já pensa em você muito antes de você pensar a respeito dele. E terceiro, seu propósito de vida encaixa-se em outro propósito muito maior e cósmico, que é o propósito de Deus. Então não se limite a pensar que os propósitos de Deus, eles são melhor, que o propósito da sua vida se limita a coisas dessa terra, coisas tão pequenas. Deus ele tem um propósito maior, e Deus tem um propósito cósmico, algo que transcende a nossa realidade. E aqui ele traz um tema para reflexão. Eu não sou o foco. O versículo, pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começa, ou melhor, tudo começou nele e nele encontra propósito. Colossenses 1,16. E a pergunta para meditar é: apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso me lembrar que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo? A sua vida não é sua. A sua vida não gira em torno de você mesmo, mas a sua vida deve glorificar a Deus. Uma vida que glorifica a Deus, uma vida que serve a Deus, aí sim, é uma vida com propósito. E você começa a ver sentido naquilo que você faz, naquilo que você vive. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, que essa mensagem possa ter abençoado a sua vida, para que você se lembre que o propósito não começa em você, mas começa em Deus. Que Deus te abençoe, forte abraço e até o próximo vídeo.